A Associação Nacional dos Procuradores da República tenta revogar no STF o acesso do ex-presidente Lula ao material da Operação Spoofing e que foi obtido por hacker que invadiu celulares de autoridades. Sobre essa ação da NPR, a gente conversa agora com o presidente da entidade, o procurador Fábio Jorge Cruz da Nóbrega. Procurador, mais uma vez, obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana. É um prazer falar com vocês aí, os ouvintes da Jovem Pan. Procurador, para explicar essa tentativa da NPR, por que os senhores não concordam com esse acesso? Olha, Tiago, vamos lembrar que estamos falando de mensagens hackeadas, ilícitas, criminosas. Os autores, inclusive, respondem à ação penal na justiça. Essa é uma prova imprestável. Repito, é uma prova ilícita e, mais do que ilícita, é uma prova criminosa. Aqui, em nenhum lugar do mundo, essa prova pode ser utilizada para quaisquer fins legais no âmbito do sistema de justiça. Tem uma outra questão que é relevantíssima. Não há garantia de autenticidade, de integridade dessas mensagens. Vamos lembrar que quando a Polícia Federal fez o laudo foi feito a partir da extração dos registros que se encontravam no celular do hackeador, Walter Delgatti. A única prova, portanto, é que aqueles registros, naquele momento, estavam daquela forma, não seria possível adulterar dali para frente. Mas não há nenhuma garantia de que essas mensagens não tenham sido adulteradas, editadas, de maneira, portanto, a invalidar qualquer tentativa de utilização dessa prova. Não é verdade, portanto, ao contrário do que se tem alegado, a defesa do ex-presidente alega o tempo todo, e que essas mensagens foram periciadas e, portanto, há uma garantia de sua autenticidade, de integridade. Isso não existe. Procurador, agora a pergunta de Brasília, José Maria Trindade. Muito bem, salve, procurador, muito bom dia. Procurador, eu tenho dito que estas são provas roubadas, né, adquiridas de forma ilegal. Eu comparo a uma carga roubada em que a justiça decida revender a carga ou distribuir para uns e para outros. Por outro lado, eu vejo ali um grande perigo. Existem mensagens pessoais e até íntimas. Eu desconfio, por que o Supremo, por que alguns ministros ficam querendo ter acesso a esse conteúdo e dando a um lado, a outro, um conteúdo que sabidamente é ilegal, e eu vou além, até imoral. Qual é o motivo que o senhor acha que estas provas estão sendo tão requisitadas? Olha, José, você destaca muito bem. Essas provas, elas são, repito, criminosas, é como se fossem roubadas mesmo. E veja o péssimo precedente que estamos abrindo. A partir de agora, acusados ou condenados poderiam tentar contratar hackers aí para tentar obter de maneira ilícita mensagens, ou distorcê-las, ou editá-las, ou adulterá-las, e, portanto, não só colocando em risco a apreciação da justiça a respeito dos casos a que respondem, mas também abrindo um precedente em relação às autoridades que atuaram nesses casos. Você destacou muito bem, a divulgação foi feita, inclusive, em relação a membros do Ministério Público Federal e outras autoridades que em nenhum momento atuaram no caso do ex-presidente. Não participaram da investigação, não participaram da ação penal, conversas de cunho pessoal, de cunho privado, violam a intimidade, colocam em risco a segurança dessas pessoas. Eu quero registrar aqui, nós temos uma colega do Ministério Público Federal hoje que não participou da investigação, não participou da ação penal, teve conversas de cunho pessoal divulgadas e que já está sendo achincalhada e ameaçada, inclusive, pelas redes sociais. Em relação a uma questão que não foi ela que mencionou. Na verdade, imputaram a ela uma mensagem que foi uma mensagem dita pelo ex-presidente poucos minutos antes de ser preso e levado para Curitiba. Procurador, agora a pergunta de Diogo Schelp. Procurador, bom dia. Essas mensagens, como o senhor mesmo já disse, têm a veracidade contestada e há uma discussão, inclusive, se a perícia é válida, né? Então, mas de qualquer forma, elas estão sendo divulgadas amplamente e a população está vendo comentários, mensagens atribuídas a procuradores e a um juiz da Lava Jato que seriam, no mínimo, muito
controversas, né, e constrangedoras, né? Eu não vou lhe pedir para falar em tese sobre isso, já que essa veracidade é discutida, mas no seu trabalho diário, na sua atuação como procurador, o senhor consideraria normal combinar com o juiz uma estratégia, por exemplo, de acusação ou algo do tipo? Olha, nós temos que distinguir, acho que duas coisas que são diversas, né? Primeiro, nós temos uma perícia que não atesta a veracidade dessas mensagens. Vou repetir aqui. A única perícia realizada pela Polícia Federal foi uma perícia que espelhou o celular do hackeador, Walter Delgatti, no momento em que ele ofereceu essa prova à Polícia Federal, e a partir daí a polícia disse, daqui para frente não temos como adulterar mais, daqui para frente há uma garantia de que não se mexerá mais nessas mensagens que estavam no celular do Walter Delgatti. Em nenhum momento, se analisou, se comparou essas mensagens com mensagens que teriam sido eventualmente realizadas pelas autoridades que foram hackeadas. Então, em resumo, não há qualquer garantia da autenticidade, não há qualquer garantia da integridade dessas mensagens, é preciso que isso fique muito claro. Em segundo lugar, hipoteticamente, ainda que se viesse a considerar a existência de algumas mensagens dessas como lícitas, como realmente tendo sido realizadas, é de se compreender que o diálogo existente entre membros do Ministério Público e do Judiciário, no que diz respeito ao funcionamento da máquina da justiça, é um diálogo comum no dia a dia. Não pode chegar ao ponto, obviamente, de interferir na obtenção de provas ilegais, de interferir na condução ilícita desses feitos. Então, acredito que as condenações que foram realizadas pela Justiça Federal do Paraná foram ratificadas em segunda instância, foram ratificadas em terceira instância, e, claro, o Supremo Tribunal Federal analisará com toda cautela, em última instância, essas questões que estão sendo agora discutidas. O que temos até agora é uma confirmação das condenações em 3 instâncias de nosso país. Diogo, procurador, por favor, Diogo. Ficou faltando, enfim, acho que o senhor tentou responder de uma forma, falando hipoteticamente, mas no seu trabalho diário, o senhor considera isso normal? Quer dizer, esse tipo de conversa com esses teores com o juiz? Combinando o momento certo de fazer uma denúncia? Eu queria saber, no seu trabalho diário. Nós teríamos que analisar com cautela cada mensagem, cada registro que ali se encontra realizado, e, claro, teríamos que saber se há veracidade, né? Se não foram editadas ou modificadas. O que eu quis deixar claro é que a colaboração no dia a dia, no que diz respeito à legalidade, ao procedimento, à condução da ação penal, é uma coisa normal, mas não pode chegar ao ponto, claro, de interferir numa situação em que haja ali, portanto, a realização de atividades ilícitas que pudessem gerar uma condenação inadequada. E, procurador, diante de notícias que a gente vem acompanhando surpreendentes até nos últimos tempos, como a possibilidade de anulação de depoimentos, da defesa de Lula ter acesso a essas mensagens nem, inclusive, reconhecidas pela lei como autênticas, o senhor acredita na possibilidade do ex-presidente Lula ser candidato, poder ser absolvido a ponto de se candidatar à eleição presidencial em 2022? Olha, Adriana, essa é uma avaliação política que, de fato, não nos cabe. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal avaliará se essas mensagens poderão ser utilizadas na defesa do ex-presidente. Essa é uma discussão que certamente será feita pelo Supremo em breve. O que nós podemos deixar claro, enfatizar, é que, no que diz respeito ao sistema de justiça aqui do nosso país e do mundo todo, provas ilícitas, hackeadas, criminosas, cujos autores, inclusive, já foram identificados, em relação às quais não há qualquer garantia de autenticidade e integridade, jamais podem ter efeitos jurídicos. E isso, de fato, é uma compreensão nossa que será, eventualmente, levada à consideração do Supremo Tribunal Federal, para que decida, como sempre, da forma como compreender mais justo e melhor. Claro, procurador, e só para a gente fechar, e pegando carona nessa pergunta da Adriana, é possível que nesse primeiro semestre ainda o Supremo analise a suspeição
do ex-juiz Sérgio Moro no julgamento do Lula no caso do apartamento do Guarujá. Juridicamente, o que o senhor espera em relação a isso? Há a possibilidade do Supremo achar que Sérgio Moro não foi capaz ou não seria capaz de fazer esse julgamento? E o que é possível esperar juridicamente em relação a isso? Eu acho que o Supremo analisará, certamente, é a questão que envolve a imparcialidade do julgador. Esse é o tema que será apreciado. Para isso, entretanto, repito, a necessidade que se tenha prova de mensagens autênticas, de registros íntegros, que levem à convicção do Supremo de que não houve uma atuação imparcial por parte do magistrado. Vamos registrar aqui que o princípio da isenção e da imparcialidade do magistrado é fundamental para a garantia de um julgamento justo. E acredito que seja essa a análise que venha a ser realizada pelo Supremo Tribunal Federal, de acordo com as provas que sejam apresentadas no momento em que o julgamento vier a ocorrer. Fábio Jorge Cruz da Nóbrega, presidente da NPR, Associação Nacional dos Procuradores da República. Mais uma vez, procurador, obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho, bom fim de semana. Tiago, é sempre um prazer falar com vocês e com os ouvintes da Jovem Pan. Eu que agradeço. Obrigado.